Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amados, nós estamos aqui de volta trazendo mais um vídeo, um estudo aqui da Palavra de Deus. Eu quero ler aqui com vocês, trazer aqui uma palavra que se encontra em João capítulo 8, versículo 31 ao 36. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo, amado, estes versículos aqui para a nossa meditação. Mas primeiro, quero pedir a todos vocês que estão chegando pela primeira vez que já se inscrevam, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Isso aqui, amados, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar aqui trazendo aqui esta palavra maravilhosa, poderosa, a palavra de Deus para nossas vidas, amados. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante quando nós lemos a palavra de Deus, nós meditamos e buscamos, viver e estar sempre andando com a palavra de Deus em nossos corações. Isso é muito importante porque sabemos que Jesus está conosco todos os dias. Ele mesmo falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o versículo 31 do capítulo 8 de João nos diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inclusive é o nome deste canal, Conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Queridos, palavra maravilhosa, quando Jesus está aqui conversando com os judeus que criam na pregação do Senhor, que estavam ali buscando, se interessando em conhecer mais profundamente ao Senhor Jesus. Aí ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele fala também: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí foi quando eles perguntaram, eles falaram: não, nós nunca fomos escravos de ninguém, como que o Senhor vem falar que seremos livres? Mas aqui, irmãos, nós estamos falando, meus amados ouvintes e amados irmãos, estamos falando da escravidão do pecado. Aquilo que domina o homem é o Senhor daquele homem, né? Queridos, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão presas, e oprimidas. Algumas por demônios, outras por medos, traumas, culpas, vícios ou até mesmo doenças emocionais. Mas Jesus veio trazer libertação total, queridos. Ouça isso no nome de Jesus, você que está aí do outro lado me ouvindo. Não só, ele veio trazer essa libertação total, não só do inferno, mas também daquilo que aprisiona o coração e a mente do ser humano. Queridos, a libertação é o ato de Deus quebrar as correntes que o inimigo colocou, sejam visíveis ou invisíveis. O Senhor, ele veio libertar, ele veio quebrar essas correntes. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus não liberta, queridos, apenas o corpo, ele também liberta a alma, o coração e o espírito. E por isso ele disse, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, que quando o Espírito do Senhor está sobre mim, ele fala: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os cativos. Lucas capítulo 4, versículo 8. Amados,
E por que nós precisamos ser libertos? Precisamos ser libertos, queridos, porque o pecado aprisiona. João 8, versículo 34, que nós lemos aqui, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o pecado é senhor dele. O pecado, querido, ele começa, com um desejo, depois vira um hábito e, por fim, se torna aí uma prisão. E é por isso que Jesus veio para romper esse ciclo e restaurar o domínio de Deus em nós. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, por que o homem sem Cristo, aqui a pergunta foi, por que precisamos ser libertos? Né? Então, o primeiro eu falei aqui que é porque o pecado aprisiona. E segundo, porque o homem sem Cristo, ele vive dominado. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 6, versículo 16. A quem vos apresentastes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Certo? Quem é dominado pelo vício é escravo do vício. Então o vício se torna senhor dele. A pessoa é dominada, não tem condições de se libertar. Então o vício se torna senhor dele. Então ele é dominado pelo vício, então se torna escravo do vício. E quem é dominado pela mágoa é escravo da mágoa. Não consegue se libertar. Então Jesus veio para libertar. Mas quem é dominado, querido, pelo Espírito Santo, vive em liberdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, por que precisamos ser salvos? Terceiro, porque há prisões visíveis e invisíveis. Há gente que não está atrás das grades, mas elas vivem presas, certo? Dentro de si, prisioneira de pensamentos, de culpas e de lembranças do passado. Mas Cristo, querido, ouça isso no nome de Jesus, tenho aqui uma boa notícia para você. Cristo veio abrir portas que ninguém mais consegue abrir. Foi isso que Jesus veio fazer por mim e por você. Ele veio abrir essas portas porque nós não conseguimos nos libertar dessas coisas, Louvado seja o nome do Senhor, de pensamentos, de culpas e de lembranças do passado, mas Cristo ele veio nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus liberta, querido, e transforma por completo. Primeiro porque a libertação é uma obra interior. Não basta, amados, apenas expulsar demônios. É preciso encher a casa com a presença de Cristo. Não basta somente você fazer, opa, agora estou liberto desse demônio. Mas se você não busca a presença de Deus, se você não está constante orando, se você não está se enchendo do Espírito Santo, então a casa vai ficar vazia. Olha o que disse Jesus lá em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Jesus disse que quando o espírito imundo, amado, ele sai, ele tenta voltar. Se a casa estiver vazia, ele volta com mais 7 demônios. É por isso, queridos, que quem é liberto precisa manter comunhão com Deus e encher-se do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus liberta e transforma por completo. Segundo, porque o escravo, amado, ele não permanece em casa, mas o filho sim. João 8,35, nós lemos, Jesus quis dizer que o pecado tira o homem da comunhão, mas o filho, aquele que nasceu de novo, permanece no coração da casa, na casa do Pai, certo? Permanece no coração da casa do Pai. Mesmo que tropece, ele se levanta. Porque tem um lugar seguro, que é o lar espiritual, o coração de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. A libertação, amados, é transformação, não apenas alívio. Uma libertação, tem pessoas que acham, estou aliviado, estou liberto. Não, isso aí é só apenas um alívio. Agora, quando a pessoa é transformado, é liberto, amados, é por completo. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus, amado, ele não veio apenas para aliviar dores, mas para mudar destinos. Ele não apenas limpa, ele muda a direção da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aqui a alguns exemplos bíblicos de libertação. Saul, quando oprimido e angustiado, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 23, Saul ele foi dominado por opressões espirituais e emocionais. Foi o medo, ciúmes, ansiedade e culpa.
né? Mesmo sendo rei, querido, ele perdeu a paz. Mas quando Davi tocava, a presença de Deus trazia alívio. Ali não foi uma transformação, ali não foi uma libertação, era alívio que trazia na vida de Saul. Amados, a libertação também ela é emocional. Deus quer curar, né? Curar feridas do coração, tirar o medo e restaurar a alegria que o inimigo roubou, né? Nós podemos ver Maria Madalena liberta, ela foi liberta para servir, como diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 2, Marcos capítulo 16, versículo 9. Jesus expulsou ali, amados, 7 demônios de Maria Madalena. Depois disso aí, ela se tornou, amado, uma das mais fiéis seguidoras de Cristo. Ela foi liberta, ela não foi só aliviada, ela foi liberta também. Ela esteve aos pés de Jesus, foi a primeira a visitar o túmulo e a primeira a ver o Cristo ressurreto. Glória a Deus. A verdadeira libertação, querido, ela nos torna servos gratos e fiéis. Quem é liberto por Jesus passa a viver, né, para servi-lo e não para si mesmo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quem é liberto por Jesus, ele começa ali a servir. Louvado seja o nome do Senhor. E não querer viver para si mesmo. Tem muitos que acham, agora eu tenho isso, tenho aquilo, e começam a querer viver para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe aqui uma ilustração que é muito pertinente aqui para esse estudo que nós estamos dando aqui, né? A casa e o hóspede. Né? Depois eu vou trazer para vocês aqui um assunto que é muito pertinente também, muito bacana, né? A reunião dos demônios que saíram das vidas, daqueles 8 demônios que voltam para uma vida e faz uma ruaça terrível, né? As conversas deles ali, as supostas conversas que eles tiveram com o outro, né? Mas eu vou fazer primeiro aqui essa ilustração. A casa e o hóspede. Um homem ele tinha uma casa linda, mas deixava a porta aberta, né? Que era lembranças ruins, vícios e demônios entravam e bagunçava tudo. Um dia ele convidou Jesus para morar, né? Não apenas visitar. Jesus limpou, organizou e disse: agora eu moro aqui. Quando o mal tentou entrar, o próprio Jesus foi lá, abriu a porta e disse: esta casa agora tem dono. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, ser liberto, amado, é entregar o coração para Cristo habitar. Não só para passar visita, porque onde Jesus mora, o inimigo ele não tem lugar. Eu concluo aqui dizendo para você, querido, Cristo quer libertar hoje. Ele ainda cura, transforma, arranca a opressão e quebra cadeias. A libertação, amados, é o começo de uma história. Né? Como diz João 8,36, nós lemos aqui: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Há pessoas que precisam ser libertas do pecado, outras da opressão e outras das lembranças que ainda doem. Mas Jesus está aqui. Hoje Ele quer morar nessa casa chamada seu coração. Se você abrir a porta, Ele entra, limpa, cura e te dá nova vida. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vai nos falar que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Então, o Senhor, Ele está com você aí, onde você está. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme nós estávamos falando aqui, do espírito, que quando a pessoa é liberta, este espírito ele sai, né? Ele sai vaqueando, procurando lugares para repousar e não encontra. Aí ele fala: ó, voltarei para minha primeira casa, de onde eu morava, né? E eu trouxe aqui um tema que é muito legal, muito bacana. Quando os espíritos se encontram, a pessoa foi liberta, então ele vai encontrar 7, né? Aquele que saiu de um corpo, vai encontrar mais 7, né? Para ir afora, vagueando, e ali eles se encontram, certo? Vamos lá. Aí, nós trouxemos aqui um texto lá de Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Irmãos,
Jesus contou que quando o espírito imundo é expulso, ele tenta voltar. Mas imagina essa cena comigo aqui, imagina isso aqui comigo. Antes de voltar, ele se encontra com outros 7, certo? Que a Bíblia diz que ele volta e traz consigo mais 7. Tá? Então, cada um com uma função e uma história diferente, mas todos com o mesmo problema, né? Que a presença de Jesus agora os impede de retornar. Eles estão com esse problema tremendo aí, que para eles, né? Que eles tentam, né? Cada um já, com certeza, já tentou voltar para as casas de onde eles saíram, né? Porque se tem 7 vagueando, porque 7 já saíram de 7 pessoas. Ok, agora são 8, né? Se for um encontro de 8, e todos se encontram ali, começam ali agora seus bate-papo. Né? Aí primeiro vem o primeiro, né? O espírito da enganação. Aí ele diz, olha, eu fazia, né? Eu fazia ele pensar que estava tudo bem, mesmo longe de Deus, mas agora ele lê a Bíblia e conhece a verdade. Eu perdi o meu espaço. Né? Esse aí é o primeiro que se encontra lá com o outro, né? Ele fala isto. Aí o segundo fala, né, que é o espírito da ira. Ele chega dizendo, tu não sabe de nada, rapaz. Antes, né, bastava uma palavra torpe, né, uma palavra torta, para ele explodir. Agora ele ora, ele pede calma. O Espírito Santo tomou o lugar que era meu. Agora eu não posso mais entrar naquela casa. Né? Antigamente, nossa, ele ou ela, né, explodia com qualquer palavra torpe. Eu estava lá aplaudindo, eu estava lá, né, tomando espaço ali, mas agora não posso mais. Ele ora, ele pede calma, ele agora a pessoa, calma, não briga mais. Aí vão andando os dois, encontra ali o terceiro, e por sua vez, né, eles contam a sua história, né, o primeiro e o segundo contam a sua história para o terceiro, e o terceiro fala assim, olha, que é o espírito da culpabilidade, né, da culpa. Aí começa, rapaz, eu também, né, eu fazia ele viver do passado, preso na culpa, mas Jesus perdoou e agora ele diz: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí eu perdi o lugar, e esse rapaz só fala disto, ela só fala disto agora, e eu não posso mais entrar naquela casa. Agora ele fala direto que não há mais condenação. Eu sempre colocava a culpa, sabe? Ele sempre, né, se sentia culpado, eu estava ali sempre, né, culpando ele, mas ele agora fala que não há mais condenação para que eu estou em Cristo. Aí vão andando, agora já são 3, encontra o quarto e o espírito do vício, né? Aí começa com os 3 contando as suas histórias ali para o quarto. E o quarto fala assim, eu também, pai, eu dominava lá onde eu morava, dominava, né, através dos desejos. Agora ele busca prazer na presença de Deus. E isso me enfraqueceu. Ele foi fortalecendo-se na presença de Deus e tal, buscando agora prazer na presença de Deus. E eu enfraqueci, tive que sair daquela casa e agora não posso mais voltar para lá. Que está toda hora ele glorificando, está toda hora ele tendo prazer, né? Até mesmo nas fraquezas, até ele está tendo prazer, até mesmo nas dores está tendo prazer. E agora eu perdi meu espaço. Aí vai andando. Os 4. Aí encontra lá o quinto, que é o espírito da morte, né? E desesperança. Aí eles contam a história todinha para aquele camarada, para aquele sujeito que saiu de uma vida também. Fala, pai, E ele falava em desistir da vida, e eu ajudava, tentava, mas Jesus o ressuscitou por dentro, a esperança voltou. Agora eu tive que sair. Então ele agora não quer mais se matar, não quer mais, né? E ele agora tá lá com essa esperança, né? Em Cristo e tal. Aí vamos caminhar, vamos lá. Encontra o sexto, né? Que é o espírito da manipulação e controle. Aí os 5 contam suas histórias. Aí o sexto fala assim, olha, eu também lá de onde eu saí, eu usava a emoção dos outros para prendê-lo, mas agora ele é guiado pelo Espírito Santo. Rapaz, com tudo ele se emocionava, com tudo ele... Não, mas agora ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. E eu perdi meu espaço. Aí já vai andando, os 6, encontra o sétimo, que era o espírito da rejeição e tristeza. Conta os 6 ali as suas histórias, 6 demônios conversando com o sétimo. Aí ele fala assim, eu me alimentava do abandono que ele sentia, mas quando Jesus o abraçou, eu perdi minha morada. E agora estou aqui, vagueando igual vocês. Vamos lá, vamos caminhando. Encontra o 8º, que era o espírito da vaidade e do orgulho.
né? Aí começa agora a conversação dos 7 com o oitavo. Aí o oitavo assim, ah, rapaz, você não sabe de nada. Eu fazia achar que não precisava de Deus, mas quando ele se ajoelhou, o céu se abriu, eu perdi o meu trono. Antes ele era orgulhoso, não queria saber de nada, não queria dobrar o joelho, e eu estava lá, né, e fazia ele achar que não precisava de Deus, mas teve uma hora que ele se ajoelhou, e o céu se abriu, aí agora tive que sair, estou por aqui. Concluindo, amado, qual a conclusão? Os 8 espíritos se entreolharam ali, se entreolham e percebem, não podemos voltar. A casa agora tem dono. Então, eles entenderam que o que Jesus disse, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? João 8,36. Então, amados, quem está em Cristo é uma nova criatura, está liberto, e agora, onde o Espírito de Deus está, aí há alegria, aí há libertação, aí há liberdade para aquelas vidas que estão nos pés de Cristo. Por isso, a necessidade de você, de nós, de eu estar, nós estarmos todos os dias buscando a presença de Deus, nos enchendo da palavra, né? Agradecendo a Deus por tudo, para enfraquecer esses demônios que saíram muitas vezes das nossas vidas e tentam voltar. Para quando eles chegarem, encontrar a casa ocupada com um novo morador, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, na minha e na sua vida. Amados, nunca deixe de buscar a presença de Deus, porque o Senhor, Ele está aí com você. O Senhor está aí neste momento, te conduzindo, te guardando, te enchendo e expulsando este invasor que quer voltar, trazendo consigo mais 7 e fazer ruaça na sua vida. Ele não vai conseguir. Se você estiver cheio da palavra de Deus, que é pela palavra de Deus que você vai o expulsar, é pela palavra de Deus que você vai vencer. Ouça isso no nome de Jesus. Quando Jesus estava no deserto, que Satanás tentou, Jesus sempre citou, está escrito, e citava o trecho que estava escrito, e assim ele venceu com a palavra de Deus. Você pode vencer porque você é mais do que vencedor. Né? João falou, filhinho, essas coisas vos escrevo, porque jovens, essas coisas vos escrevo, porque sois valentes e venceste o maligno. Então você já venceu. Ouça isto no nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês que estão aí nos escutando aí do outro lado, através desse vídeo, dessa live aqui. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um abraço a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.